Já falei que estudar gramática única e exclusivamente não é o caminho e já mencionei também que a gente precisa escutar inglês sem entender. O que essa louca tá falando? A louca tá falando a forma que a gente precisa, o processo que a gente precisa para aprender a falar inglês como a segunda língua. Vamos aprender? Vem comigo. Exatamente. A gente precisa escutar inglês sem entender se a gente quiser aprender a falar inglês fluentemente, ok? Nós vamos devagarinho dando várias dicas, quebrando tudo, mostrando tudo, mas a primeira coisa crucial que qualquer pessoa que queira aprender a falar inglês como segunda língua precisa fazer para ontem é escutar o maior número possível de coisas em inglês sem entender. Tô maluca? Não tô maluca. Tô falando como o seu cérebro funciona. Exatamente. Foi assim que você aprendeu a falar português? Porque nasceu no Brasil, escutava português na família, né? E foi assim que você aprendeu a falar português como a sua língua materna. Então vai ser assim que você vai aprender todas as outras línguas, certo? Claro, quer ser letrado, quer escrever bem, quer ler bem, tem que estudar, tem que botar a gramática ali. Mas o primeiro passo não é estudar gramática. O primeiro passo é escutar muito inglês sem entender. Olha só, vou contar para vocês como é que foi a minha jornada com o aprendizado do inglês. Então, eu nasci no final dos anos 70, peguei toda aquela onda, assim, de ver... Quando eu era criança, eu tinha os disquinhos de LP com essas histórias do Silvio Santos, acreditem se quiser. Depois eu vi as fitas cassetes, depois tinha o CD. Gente do céu, que época maravilhosa. E naquela época não tinha internet, a gente não tinha um acesso a toda a informação que quem quer aprender inglês hoje tem. Então, eu particularmente, desde muito nova, queria aprender a falar inglês, porque queria entender todas as músicas de rock. Eu gosto de rock até hoje, né? E naquela época a gente tinha ou um LP ou o CD com encarte. E eu queria entender e eu queria cantar, não, porque eu não sou cantora, né? Mas curtir a música, vamos dizer assim, falando exatamente do jeito certo como eles falavam. Então foi através da música que o meu processo todo de aprendizado de inglês se deu. O que eu fazia? Eu escutava as músicas incessantemente, olha o processo. Escutava as músicas incessantemente, repetidamente, escutava os meus vizinhos, sabiam todas as músicas de rock, Metallica, AC/DC, U2, enfim, né? Um monte aí de música, de bandas e tudo mais. Eu incansavelmente tocava aquelas músicas, pegava um encarte e que ia lendo, querendo repetir, fazer o mesmo som. Então eu não sabia o que eu estava fazendo, mas essa é uma parte do processo que é muito importante, que é a mesma coisa que músicos fazem, né? Que é o escutar e reproduzir o som. Escutar e reproduzir o som. Escutar e reproduzir o som. Isso é uma habilidade que a gente desenvolve. Hoje em dia, eu sou muito boa nisso, porque já comecei a treinar lá atrás. O que isso me ajuda? Eu aprendo línguas com facilidade, porque eu consigo escutar e repetir aquilo que eu tô escutando sem nem saber, às vezes, o significado. E eu não fico, meu Deus, eu não tô escutando, eu não tô entendendo, as pessoas, o que elas vão pensar de mim se eu repetir errado? Se eu repetir errado, as pessoas vão lá me ajudar, as pessoas vão querer que eu repita certo, eu já vou fazer um amigo novo, porque ele vai me ajudar a querer ter empatia para me ajudar. E se eu não tô entendendo e tô falando bobajada, como no Brasil a gente adora dizer pros gringos, né, coisa
errado em português para eles ficarem repetindo. Bom, se eu começar a notar que tá todo mundo rindo, eu já ganho mais um grupo de amigos ali também, porque afinal de contas ninguém vai me achar babaca porque eu tô repetindo uma coisa que eu não sei, né? Então é por aí que a gente tem que pensar. A gente não pode ficar com tantos julgamentos. Ai, meu Deus. O que vão pensar de mim, certo? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é escutar incessantemente o inglês. Bom, mas eu não entendo inglês. E aí eu começo a assistir série na Netflix, que seja, porque hoje em dia a gente não tem mais os encartes de CD, né? Hoje em dia as pessoas podem assistir série no Netflix, podem acessar o YouTube, tem milhares de canais aí, videogame. Quem é adolescente aprende inglês muito jogando videogame, né? Então existem milhares de ferramentas que na minha época não era nem imaginação na nossa cabeça ainda. Então aproveitem que as ferramentas estão todas aí. Mas o que é escutar, por exemplo, assistir uma série no Netflix toda em inglês sem entender? Não é sem entender, isso também vai ser papo para um próximo vídeo, mas sendo formada em teatro, uma coisa que as pessoas têm que entender é que a comunicação não se dá única e exclusivamente através das palavras, certo? Isso é 6, 7% de todo o entendimento da comunicação entre duas pessoas. Então, as palavras é uma porcentagem mínima do que a gente precisa para entender a mensagem que o outro está falando. O que eu quero dizer com isso? Que você não entender a série no Netflix, o que eles estão falando lá no diálogo do Netflix, não quer dizer que você não vai entender o que está acontecendo na série. Não porque você não é burro, desculpa falar. Porque justamente o que eu quis dizer é as palavras, os diálogos são só 6, 7% da comunicação que está sendo passada. Então, por exemplo, numa série de Netflix, num filme, numa série de outro canal de streaming aí que seja, né? A gente vai ter o cenário, a gente vai ter música, a gente vai ter a cor da imagem, né? Se são imagens, se é uma imagem mais quente, uma imagem mais fria. Eu já trabalhei na área do cinema. Quem trabalha no cinema tá entendendo tudo que eu tô falando aqui, certo? Existem no mínimo 300 pessoas trabalhando para que uma cena saia com toda a mensagem que eles querem. Tem o simbolismo de às vezes tem um objeto ali que quer passar uma mensagem. Tudo isso é comunicação. Tudo isso tem também o body language, né? A expressão corporal dos atores. Tudo isso é a comunicação. Se a gente está lendo um texto, por exemplo, se a gente está lendo um artigo, se a gente está lendo uma revista, né? Hoje em dia as revistas são online, mas enfim, você tem uma imagem, você tem um título. Não é só as palavras que você não entende ou aquilo que você está escutando e não está entendendo que vai fazer você entender o que está sendo comunicado, ok? Então a gente tem que ampliar o nosso entendimento de comunicação e perceber que só não entender palavras, isso é só 6, 7% da comunicação toda do que está acontecendo. Então a gente vai se apegando àquilo que a gente vai entendendo. Eu entendi uma palavra só. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Eu sou italiana também. Acho italiano uma das línguas mais lindas do planeta Terra. E io non parlo italiano. Niente. Tá vendo? Mas o que eu faço? Eu, no momento, não tô focada em aprender italiano fluente. Vai chegar um momento na minha vida onde que eu vou focar nisso, porque eu quero, sim, terminar a minha vida falando português, inglês e italiano fluentemente. Mas o que eu faço nesse meio tempo que o meu foco não é aprender a falar italiano fluentemente? Eu escuto séries em italiano, eu escuto filmes em italiano. Eu não tenho medo. E aí, com isso, naturalmente, o ouvido vai se alinhando e o ouvido vai começando a entender mais. Então, desde a primeira vez que eu comecei isso, sei lá, anos atrás para hoje eu entendo muito mais. E não, eu não coloco legenda nenhuma.
Não coloco legenda nenhuma, eu assisto tudo, dou risada. E outra coisa que a gente tem que fazer, a gente vai escutando aquilo que a gente mesmo não entende. Quando a gente entender uma palavra, a gente fica muito contente, eu entendi aquela, né? Está falando sobre este assunto. Existe imagem, né? Enfim, se for um filme, aí a gente já tem todos os elementos que eu já comentei aqui, que traz muita informação da história e do que eles estão querendo comunicar com aquela história, ok? Então a gente escuta e ao invés de focar que não está entendendo, a gente fica muito contente porque entendeu uma palavra que seja. E naturalmente, escutem isso que eu vou falando, que isso é bang. Naturalmente, o nosso cérebro vai começar a decodificar aqueles sons que ele não está entendendo hoje, para aquilo se tornar uma coisa mais audível e entendível no futuro, tá? Eu também sou muito curiosa de neurociência, como professora há 20 anos eu me aproximei, gosto de ler muitos artigos sobre tudo aquilo que eu experimentei em aprender inglês como uma segunda língua, e aí eu vejo cientificamente que é exatamente aquilo que eu experienciei na vida real. E eu também tenho muito interesse nesse assunto de lei de atração, de como meditação é uma coisa que eu faço desde os meus 19 anos. Então, tudo isso faz parte da gente aprender a dominar um pouquinho a nossa consciência, o nosso inconsciente para fazer as coisas que a gente quer. Isso é exatamente o mesmo processo que a gente tem que fazer para aprender a falar inglês. A gente tem que dominar um pouquinho a nossa insegurança, a nossa ansiedade de entender aquelas palavras, não focar naquilo que não tá sendo legal, que não tá dando certo, aquilo que a gente não tá entendendo, e começar a deixar o nosso cérebro fazer o trabalho porque ele faz. Sozinho, você fez isso em português, porque aprendeu português como primeira língua, porque nasceu no Brasil, enfim, ele vai fazer exatamente a mesma coisa no inglês, no italiano, no espanhol, na língua que você quiser, mas no caso aqui a gente tá falando do inglês. Escuta, escuta, persiste, escuta, 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 e aí a partir disso, o teu cérebro inevitavelmente ele vai começar a codificar esses sons, ele vai começar a transformar esses sons em palavras e vai começar a ficar mais fácil para te entender, para te começar a conectar com alguma coisa que você já entende, certo? É assim mesmo, e se a gente não começar de algum lugar e não começar a escutar sem entender nada, a gente nunca vai aprender uma língua. A gente não teria aprendido português, né? Então a gente não vai aprender nenhuma outra, né? Eu me lembro quando eu morei em Londres, porque eu morei em Londres, foi assim que eu aprendi inglês fluentemente, eu me formei em teatro em Londres, na verdade, comecei toda a minha trajetória de meditação e yoga em Londres, então Londres foi um capítulo muito importante na minha vida, e eu me lembro morando lá, não falava inglês fluentemente ainda, já tinha feito intercâmbio nos Estados Unidos, mas não era fluente em inglês, isso eu tinha 19 anos, né? 19, 20 anos. E eu assistia televisão, e a televisão era um monte de as palavras não faziam sentido. Um dia eu comecei a rir, porque daí na televisão começou a aparecer um prédio pegando fogo e dizia fire, fire, fire. Aí eu disse, eu acho que agora eu tô ficando boa nesse negócio de inglês, porque eu tô vendo a imagem do prédio pegando fogo, tô ouvindo fire, uma única palavra que eu entendi. Acho que eu tô entendendo o que eles estão falando e comecei a rir de mim mesma. Quando eu comecei a rir de mim mesma, inevitavelmente o meu cérebro parou de focar em coisas que não eram produtivas para mim e começou a se divertir com aquele processo, e eu comecei a entender cada vez mais, e a partir do momento que a gente começa a entender mais, o cérebro inevitavelmente vai ter vontade de conversar e a minha fluência começou a deslanchar. Porque não é fácil morar num país onde que tu não fala a língua e que ninguém fala a tua língua, porque ninguém em Londres fala português. Eu não quis me envolver com brasileiros, né, pelo sentido de que eu queria aprender a falar inglês,
Então eu queria conhecer o mundo, eu queria conhecer pessoas de outras culturas, não queria conhecer brasileiro. Então eu ficava no Brasil, né? Não saía do Brasil para ir morar em Londres e conhecer um monte de brasileiro, não, né? Cá no Brasil. Então quando eu fui para Londres, eu queria conhecer pessoas de culturas diferentes e elas todas, mesmo não sendo falando inglês como a primeira língua, elas falavam inglês. E isso é a realidade do mundo hoje. Então, quando a gente começa a se divertir com as nossas dificuldades, é aí que o cérebro começa a aprender, a evoluir, a passar para outro estágio. Às vezes a gente fica tão focado, eu tô escutando um monte de coisa que eu não entendo. Não, isso aí deixa para depois. Começa a rir. Não queira entender tudo, porque se tu nunca escutou inglês, é claro que tu não vai entender a primeira vez que tu escutar. Tão simples quanto isso. Então saiba que é assim, persista no escutar sem entender, mas tem que escutar sempre. Hoje em dia tem o YouTube, né? Hoje em dia tem tantas ferramentas onde que a gente tem acesso a escutar pessoas que falam inglês como a primeira língua, pra gente criar essa realidade de escutar uma coisa que a gente não entende. Na minha época, basicamente, se não fosse para o país, não tinha como recriar essa realidade. Hoje em dia, tu pode recriar essa realidade em qualquer lugar do mundo que tu estiver. Bem-vindo à tecnologia, ok? Então, let's listen, sem brigar consigo próprio, sem querer entender tudo, e vamos martelar esse listening, que daí o próximo passo que vai acontecer é o nosso cérebro querer começar a falar, a desenvolver o speaking, depois que ele já imprintou um monte de coisas que ele escutou, ok? Parece complicado, mas depois que a gente pega o fio da meada, a gente segue o baile. Vamos embora então? Antes de vocês irem embora, eu vou pedir para vocês se inscreverem e dar um like pra gente juntinho aprender inglês fluentemente. Até o próximo vídeo.